Olá, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live, mais um encontro virtual aqui do Abaetê Formação. Hoje a gente tem mais uma convidada super especial com um tema muito importante, muito gostoso para a gente também. Esperar o pessoal ir chegando aí, ok? Vamos para cá. Hoje o diazinho tá quente, tá friozinho, né? Então é bom ficar quietinho em casa, assistindo, curtindo a nossa live. Quer dizer, em casa a gente já tá mesmo, com calor ou com frio, né? Mas a gente aproveita para ficar mais aconchegado virtualmente. É isso, pessoal. Que bom estar com vocês todos aqui hoje. Iniciando aí um outro processo de mais uma jornada, mais um ciclo de lives na próxima semana, no mês de agosto. A gente vai voltar e retornar com as nossas lives semanais. E temos bastante coisa legal aí para a gente compartilhar com vocês. No finalzinho eu conto. Então, queria convidar aqui, como vocês... A gente começou na semana passada a explorar esse espaço do Facebook e tá bem legal, né? Semana passada, 15 dias atrás, nós tivemos aqui uma live com a Marta sobre datas comemorativas. E é isso, o Abaetê, para quem não conhece o Abaetê, eu e a Carla Andréia, minha parceira de trabalho. A gente está aí nessa proposta do Abaetê há alguns anos, promovendo círculos de formação, a formação dos professores, a formação continuada é a nossa grande motivação de trabalho, é tudo que a gente mais acredita, que a gente mais deseja promover, né, enquanto o que a gente acredita mesmo de trabalho, sempre com essas abordagens ligadas ao corpo, ao saber sensível, à arte e à infância, né? Na verdade, o Abaetê promove círculos de formação para professores da infância. Quem não conhece muito sobre o Abaetê, pode olhar aí um pouquinho nas nossas redes sociais, aqui no Facebook. Quem não segue a gente lá no Instagram, segue lá. A gente está quase batendo aí nossa meta aqui é muito maior, né? Nossos 1.000 inscritos lá, e a gente vai, mês que vem, fazer uma grande promoção também com um sorteio. A gente está com muitas ideias legais. E vamos fazer uma programação super especial aí para o mês de agosto, para comemorar os nossos 1.000 seguidores. E que venham muito mais, né? Esse aí é o nosso Instagram, né? Abaetê Formação. Segue lá, segue aqui no Facebook também. Nós temos um canal no YouTube. Todas as nossas lives estão gravadas lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu lá no canal, é só procurar Abaetê Círculo de Formação lá no YouTube. Lá no Instagram também, a gente tem o link lá na bio, que é o link do YouTube. Então, todas as nossas lives, inclusive essa de hoje, ficam lá guardadinhas. Vocês podem usar para formação na escola, podem sugerir também outras pautas, outros assuntos, outras temáticas. A gente tem vários projetos aí, de promover cursos, encontros, rodas de conversa, nesse formato aí, né, nesse momento online, e que seja breve o nosso encontro presencial, que a gente possa vibrar positivamente para que logo a gente consiga estar juntos presencialmente. Bem, onde está o corpo na escola é o assunto de hoje, e eu já vou convidar aí a Fernanda, que já está por aí, que ela chegue mais pertinho para a gente começar a conversar, começar o nosso papo. Fê! Oi. E aí, tudo bem aí no Rio de Janeiro? Tudo bem? Chovia boa. Curtindo Aí. aqui um tempinho A gente bom. estava tendo um calorão em pleno inverno, né? Bom que a gente lembra que a gente está no mês de julho, né? É isso aí, gente. Fernanda Reis, uma grande amiga, uma grande parceira de trabalho, de vida, formada em educação física e que traz para a gente, nas nossas trocas pedagógicas, sempre muita informação e muita presença desse lugar do corpo mesmo na escola, né? A Fernanda tem
uma graduação com uma especialização, né, em educação física, mas tem um olhar muito sensível e muito próprio, devido às suas pesquisas, aos seus estudos, para a educação infantil. É por isso que ela está aqui hoje, porque a gente sabe o quanto é importante falar desse corpo, né, Fernanda, na escola, o quanto é importante que a gente troque, pare sempre para refletir sobre isso. Hoje a gente vai trazer um pouquinho, até de uma visão histórica sobre isso, para a gente refletir. Então, já vou pedir a Fernanda para começar aí se apresentando, mas antes eu vou dizer para todos vocês que podem colocar aqui perguntas, comentários, que a gente vai tentar, ao longo do nosso papo aqui, costurando, né, alguns assuntos que, inclusive, hoje, ao longo do dia, algumas pessoas já colocaram lá. A Fernanda lançou aí uma perguntinha, né, Fê? E algumas pessoas já colocaram lá alguns temas e a gente vai tentar costurar um pouquinho esses assuntos aqui. Então, Fernanda Reis, se apresente, fale de você e, principalmente, uma coisa que eu gosto muito de ouvir você falar. Por que você escolheu a educação infantil, né, como professora de educação física, né? Nosso coraçãozinho bate aí, né? Conta essa sua história aí pra gente, de vida e de formação. Então, pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês, de estar aqui hoje. É uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui, conversar, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe. E a minha formação, como a Fabi falou, né, em educação física, eu me formei em 2004. E aí, trabalhei com psicomotricidade, que era a minha área, eu trabalhava com crianças especiais, a minha formação inicial foi toda voltada para esse estudo da psicomotricidade, né, com crianças especiais. E aí, ao longo do tempo, trabalhei com outras coisas, como natação adaptada, trabalhei com natação para crianças, natação para adultos, hidroginástica e tal. Trabalhava com públicos, né, de uma forma geral, públicos especiais, de idosos e crianças. E aí, resolvi fazer concurso e passei para Macaé. Quando eu cheguei em Macaé, para minha surpresa, eu já sabia, né, que a maioria dos concursos a gente é direcionado para o 6º ao 9º, né, poucos municípios ainda, né, têm atuação no Fundamental 1, e educação infantil são pouquíssimos, né? E aí, quando eu cheguei em Macaé, eu tive essa oportunidade de escolher a educação infantil. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, é com as crianças que eu quero trabalhar. Eu já tinha, né, já fazia um trabalho com crianças, mas eu, né, na hora eu falei assim, não, eu quero trabalhar com criança pequena. Quando eu cheguei na escola, eu me deparei com outro mundo, com outra realidade. Não era muito bem o que eu achava que era, o que a minha formação, né, me proporcionou, porque na educação física, apesar de nós sermos os especialistas, né, no corpo, no movimento, a graduação inicial, né, a formação inicial, ela ainda peca em relação à educação infantil. A gente precisa melhorar aí esse currículo da educação física na educação infantil. E aí eu entrei numa escola que eu tive a oportunidade de ter formação continuada. A escola me ajudou nessa formação, né? E eu sempre também curiosa, querendo saber mais e principalmente querendo fazer parte daquele universo, fazer parte daquele grupo, né, de professores, de professores de comunidade escolar, de uma forma geral, né? Porque a educação física geralmente é vista como algo extra, né? É algo à parte. O professor vai lá, dá aquele tempo de aula, acabou, vai embora, né? E na educação infantil isso não funciona bem dessa forma. E eu percebi que o meu lugar era maior, era mais do que isso, né? Que eu tinha que me sentir mais pertencente, que eu tinha muito mais a contribuir, né? E aí começaram, né, os meus estudos, né, comecei a focar na infância. Eu trabalho em outro município também, em Itaboraí, com coordenação de educação física. Lá eu trabalho com todos os anos, né, eu trabalho desde a educação infantil à EJA, então é um pouco mais amplo o meu trabalho lá, né, mas em Macaé eu consigo focar mais os meus estudos para a infância. E aí, nesse tempo de trabalho, de estudo, de foco, né, em relação à infância, eu fui convidada para a coordenação, e aí o meu mundo mudou. Eu me apaixonei mais ainda pela educação infantil, porque eu convivo com
as melhores pedagogas que existem na vida, né? Não desmerecendo ninguém, mas, gente, o meu grupo é maravilhoso. E aprendi muito com essas meninas, aprendi demais, né? Me formei ali com elas. E aí a gente vai nessa troca e nessa busca, né, de conhecimento sobre, e sempre buscando trazer a educação física para esse contexto da educação infantil. E com a formação dos professores de educação física, o movimento contrário, trazer a infância, a educação infantil, para o contexto dos professores de educação física, já que eu senti na pele, que eu sabia, né, que a nossa formação inicial não dava conta. Então, eu trabalho com esses dois processos lá em Macaé, com a formação do professor de educação física e com a formação do professor A, né, que lá a gente chama de professor A, que é o professor que tem o trabalho com esses dois campos de atuação. E para a gente começar a falar um pouquinho, né, onde está o corpo na escola, a gente precisa se situar historicamente, a gente precisa entender alguns contextos históricos aí que vem acontecendo e a gente ainda vem reproduzindo, né? Então, a gente, quando... Eu estou olhando aqui, ó, alguns comentários, vocês parem, meninas. Essas minhas amigas de Macaé, gente. Eu tenho que dizer também, ó, o pessoal está por aqui, realmente, eu tenho que concordar. Fernanda faz um trabalho maravilhoso, tem muita gente aí das nossas relações de trabalho, né? E a Ana Cláudia botou lá, que sorte para Macaé, e eu vou dizer, que sorte para mim, que sorte para nós, que sorte para nossa equipe. E aí, Fernanda, até trazendo um pouco do seu relato aí, né? Como é gostoso ouvir você falar desse seu encantamento, né? Porque a gente tem aí um grande mestre inspirador do nosso trabalho, que é o Loris Malaguzzi, que ele fala desse profissional do maravilhamento, né? E ver você falando com o olhinho brilhando sobre a educação infantil, sobre esse seu encontro com a infância, com essa relação, é tão importante ter pessoas e profissionais, assim, o seu reconhecimento é reflexo dessa sua paixão pelo que você faz, né? Que bom que você conseguiu escolher por um caminho que você se encontrou, né, nessa profissão, e que bom que você vem buscando tanto, e você tem trazido muito conhecimento exatamente para essas duas áreas aí, como você falou, esses dois profissionais, né? O profissional de referência, professor, né, pedagogo, precisa muito estudar sobre isso. Uma das coisas até que foram faladas lá um pouquinho no Instagram hoje, né, sobre a formação dos professores, né? Essa formação inicial para a gente ainda é muito defasada em vários aspectos, especialmente no que se refere a esse saber sensível, a tudo isso ligado ao corpo e isso sensorial de alguma forma, a arte, né? A gente ainda tem uma formação muito tecnicista, às vezes até a legislação ainda muito atrasada, a gente já avançou a beça em termos de legislação, e as universidades ainda estão, né, os cursos de formação de professores ainda muito atrás nisso tudo. Então, a formação continuada, né, é algo que a gente precisa, enquanto profissional, investir na nossa carreira mesmo, né? Então, o quanto é importante você, como profissional da educação física, como uma profissional do corpo, né, e que estuda sobre isso, que se especializou tanto nisso, o quanto você tem a trazer e para os profissionais de educação física também, né? Porque a gente sabe que também a formação inicial do professor de educação física deixa a desejar um pouquinho isso, exatamente. O Rodrigo está trazendo isso aí, né? A formação deixa a desejar nessas discussões aí da educação física. Então, eu tenho acompanhado também a sua trajetória de trabalho nesses anos que a gente está, né, nessa parceria de trabalho, e eu sei o quanto é fundamental parar e refletir sobre isso, vivenciar isso no corpo, né? Ter uma formação que a gente consiga entender o que é essa experiência aí sensorial. E hoje o nosso tema é exatamente, né? Onde está o corpo na escola? E aí é claro que eu fico tentando entender até assim ainda, às vezes algumas coisas parecem ser óbvias para a gente, porque assim, a gente sabe que todo profissional que estuda um pouquinho mais sobre a infância, né?
E aí, se a gente escolheu estar na educação infantil, a gente precisa estudar sobre educação infantil e sobre desenvolvimento infantil e sobre a infância. Todo profissional sabe que é pelo corpo que tudo se inicia, né? A entrada para o mundo é pelo corpo, é sensorial, a gente sabe que é a porta de entrada para os conhecimentos. Então, eu deixo aí para você. E aí, onde está esse corpo na escola? Como é que a gente entende essa trajetória? Por que isso sempre foi tão desmerecido, foi deixado em segundo plano? Onde que a gente pode tratar isso historicamente? Aí, deixo com você com a palavra. Então, Fabi, o corpo, ele se relaciona com os modos de pensar e agir, né, que a sociedade historicamente vem sendo construída, né, vem sendo mudada, transformada, né, mudada. E aí, se a gente não refletir sobre esses processos, a gente vai continuar reproduzindo algumas situações, né, da forma com que a gente mesmo estudou, como a gente estudou enquanto aluno, né, no caso, na escola, na própria graduação, e a gente acaba não mudando as nossas ações de pensar, né, de como que é importante esse trabalho com o corpo e como que ele deve ser desenvolvido na escola. A gente hoje escuta muito, tem muitas, né, literaturas, os próprios documentos legais da educação infantil falam muito sobre essa importância do trabalho com o corpo, com o movimento, das interações, das brincadeiras, mas a gente vê que isso ainda está muito no discurso, né, e pouco na prática, na ação, né, como colocar isso em prática? A gente sabe que é importante, mas como, né, fazer? Então, lá na Idade Média, lá no século V ao XV, né, vamos colocar assim, esse corpo era um corpo negado, né, era um corpo em que ele carregava, vamos dizer assim, a alma, ele era um corpo que estava em segundo plano. Então, por exemplo, se você tivesse uma doença, como a lepra, por exemplo, era um castigo divino, né? Era considerado, era no corpo porque era um castigo divino, porque a alma é algo superior, né? E esse corpo é algo de segundo plano, é algo que não tem importância, né? Ele só carrega aquela alma, né? Que é imortal, que, né, que tenha essa... está em primeiro plano. E aí, conforme a sociedade vai evoluindo, né, lá para o século já XV, lá para o século XVIII, né, isso vai mudando um pouquinho em relação mudando não, né? Mas esse corpo... Mas ainda com muito para evoluir, né? Muito, né? Muito precário ainda. Esse corpo, ele passa a ser dividido, né? Entre corpo e mente, corpo e alma, né? Ele ainda continua ainda sendo em segundo plano, mas começam-se alguns estudos, né? Começam alguns movimentos de estudar esse corpo. Então, por exemplo, na época do Renascimento, vem as expressões artísticas, né, começam a expor trabalhos, né, com o corpo, e aí tem aquela exaltação do belo, né, os estudos sobre a anatomia daquele corpo, e aí, conforme... A visão mais cartesiana também, né? E aí, conforme ainda evoluindo, né, as mudanças na sociedade, esse corpo, ele começa a ser fragmentado em relação aos estudos, né? Começa a querer entender mais esse funcionamento, a ciência é supervalorizada, essa razão, né? E aí, esse corpo, ele ainda é um corpo máquina, ele ainda é um corpo, né, que é domesticado, é um corpo para processo civilizatório, é um corpo para produção, né? Porque vem aí também a indústria, né? Então, é um corpo que precisa ser preparado para o trabalho, é um corpo que precisa ser forte para aguentar aquelas jornadas de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar nessa evolução que vai tendo aí dessas visões de corpo, acontece a mesma coisa com a concepção de criança, com a concepção de escola. Então, a criança antigamente era o quê? Era uma criança que era vista como um mini adulto, não era responsabilidade da escola, era responsabilidade da família, educação. Depois, essa criança ela passa a ser responsabilidade da escola, mas como esse objetivo mesmo também de moldar o comportamento da criança, moldar esse corpo da criança para que ela seja um adulto produtivo, um adulto, né? Mas sempre visando essa preparação para a sociedade, essa preparação. Aquela criança do vir a ser, né? Aquele ser de que é o futuro, mas não no agora, né?
mas não no agora, e a escola, ela traz essas questões da sociedade para dentro dela, né? Então, ela vai reproduzindo esses contextos, né? Então, essa visão de corpo, essa visão de criança, né? Então, a própria educação física também acontece isso, a educação física tecnicista, a educação física militarista, né? Que era para civilizar, eugenista, eram corpos saudáveis, né? Assim, ausência de doenças, que precisavam estar ali prontos para uma guerra, prontos para o trabalho, né? Então, tudo isso tem relação. E por que é importante estudar isso, Fernanda? Porque a gente, quando começa a estudar todo esse processo histórico, a gente vai entendendo melhor sobre essas relações e como que hoje em dia ainda a gente traz essas marcas com a gente. E é preciso romper, né? São concepções enraizadas, né? No corpo mesmo, né? São memórias corporais da nossa trajetória de vida, na nossa formação humana, da evolução da espécie, da evolução humana e da sociedade mesmo, né? Porque acho que algo super importante a destacar aí dessa sua fala é a educação, ela reflete um projeto de sociedade, quer dizer, a escola, ela é um recorte do que se pretende na sociedade. E isso é uma das coisas mais importantes da gente pensar quando pensa num tipo de educação que a gente quer na nossa escola, né? Para nossos filhos, para os nossos, até para as nossas crianças, para os cidadãos. Que sociedade é essa? Qual é o projeto de sociedade? E isso reflete, está assim, muito claro nessa visão que a escola tem dessa formação da educação dos corpos, de conter os corpos, de limitar a criatividade, quer dizer, sempre foi um medo muito grande, né, primeiro um desmerecimento muito grande da razão, né, e da emoção mesmo, uma supervalorização desse espaço da técnica, da razão. Então, o corpo, que era mais ligado ao sensível, era negligenciado, né? E a gente sabe que, falando da educação infantil, o quanto esse desenvolvimento, ele começa no corpo, ele é sensorial, ele é porta de entrada para tudo isso. E aí a escola, você trouxe uma coisa também bastante, me fez lembrar, me fez refletir, na verdade, sobre essa questão dos estereótipos, né, Fernando? O quanto que os corpos, eles são manipulados para algo, essa questão da visão do belo, que conceito é esse, né? E essa lógica também fordista da produção. Então, isso está tudo muito refletido nesse corpo que não pensado nesse aspecto do sensível, desse corpo que sente e que é a partir dessas sensações que tudo se processa, que ele aprende, que a aprendizagem se dá por aí. Então, acho que é a primeira coisa, assim, onde está o corpo na escola, está nesse ser humano, né? Está nessa humanidade, nessa sensibilidade, nesse saber mais sensível. É aí que está o corpo na escola. E a gente precisa respeitar, e a gente precisa ampliar os espaços cada vez mais. E aí tem, assim, algumas palavras-chave que a gente pode dizer que a gente ouve muito na educação infantil, né? Educação infantil a gente fala de corpo o tempo inteiro, de movimento, né? Do brincar, da brincadeira, da linguagem corporal, da criança, da aprendizagem. Como é que você articula essas coisas todas? Então, na educação infantil, pensando nessa infância, você também trouxe algo muito importante para a gente refletir, que é essa imagem de criança que nós temos, e essa concepção de infância. Então, se a gente não começar a repensar e até refletir que criança é essa, que a forma como eu vejo essa criança e que infância, que espaço, esse espaço de tempo na vida da gente, que é a infância, qual é essa concepção que eu tenho? Isso está totalmente relacionado a essa questão do corpo que a gente está falando aí, né? Tudo relacionado, Fabi. E aí, quando a gente pensa nesse lugar do corpo na escola, né, onde está esse corpo, pensando em todo esse processo histórico, nessas concepções, né, a gente pensa que a gente ainda vê que na escola esse corpo ainda é um corpo negado, que esse movimento é um movimento que ainda incomoda, que a gente ainda tenta impedir esse movimento da criança, que a gente ainda tenta docilizar esses corpos, né? E que a gente não vê potência, né?
da aprendizagem através do movimento, né? Através do corpo. Pelo contrário, né? A tendência é a gente controlar, né? Tem medo, né? O aspecto cognitivo, né? Então, o trabalho com a leitura e com a escrita, principalmente, né? Que ainda existe uma cobrança. Supervalorização, né? Dessas atividades cognitivas em detrimento das outras atividades. Só que se a gente for pensar, a gente, quando matricula a criança na escola, a gente matricula um corpo inteiro. Então, não cabe mais essas fragmentações. Até porque o currículo na educação infantil, ele não é fragmentado, né? Então, por isso que na educação infantil é um professor de referência, né? É um professor que trabalha com todas as áreas de conhecimento, né? Então, com a BNCC, a gente trabalha como? Com todos os campos de experiência, todas as linguagens estão ali entrelaçadas. A gente é um sujeito por inteiro, né? Que tem desejo, que tem vontade, mas que corre, que sua, né? Que chora, que ri, né? Então, a gente que pensa, né? Que age. Está inserido numa cultura, né, que tem aí os conhecimentos vindos, né, advindos aí da sua cultura, da sua casa, da sua comunidade, né, em que você vive. Então, tudo isso precisa ser respeitado e valorizado e trazido para dentro da escola. E aí, quando a gente pensa em aprendizagem, a aprendizagem ela não se dá apenas de uma forma, né? Então, tem pessoas que são mais, por exemplo, visuais. Eu sou uma pessoa que eu preciso anotar, escrever, sublinhar, rabiscar, né? Tem pessoas que são mais auditivas, só de estar ouvindo uma palestra, não precisa ter nada ali anotado, só de estar ouvindo uma palestra, ela, né, conseguiu aprender várias coisas ali. Tem pessoas que são mais sinestésicas, né, que precisa fazer com o corpo, que precisa se mexer, que precisa, né, tocar, né, para poder aprender melhor. Então, a aprendizagem, ela também não se dá de uma única forma. E aí, por que na escola a gente valoriza apenas uma forma, né? A gente Isso é educar para a diversidade também, né? Educar pela diversidade, para a diversidade, é entender e aceitar essas múltiplas formas de se comunicar, de linguagem, de interagir com o mundo, esses corpos diferentes, essas formas diferentes de você se relacionar. Então, tudo isso. E você vê que na sua fala, o tempo inteiro, o que está perpassando por aí é o corpo, né? É tudo aquilo que nos atravessa mesmo, né? Somos sujeitos inteiros, né? Não temos um corpo, nós somos um corpo. Essa frase realmente é maravilhosa, do Ponty. A gente adoece, né? Por inteiro, quando você está lá com estresse, né, você sente às vezes isso no seu corpo, né, o seu corpo fica tenso, você sente as tensões musculares, quando você vem, né, nesse processo aí né, ou de estresse, ou de tristeza, alguma coisa assim, né, sempre, quando a gente vai ver, a gente está às vezes com uma doença de pele, está com uma gastrite, tá, né, então assim, o nosso corpo sente tudo isso. É o corpo, né, falando, né, mandando suas mensagens, mandando seus recados. Não estou aguentando. Por quê? Porque está tudo integrado, é corpo, mente, emoção, é tudo junto, né? Então, a gente não pode mais ter essa visão de querer separar, né, tudo isso. Então, a gente precisa olhar a criança como um sujeito inteiro, né? E aí teve antes de eu falar um pouquinho dessa linguagem corporal, desse movimento, teve uma pergunta lá pra gente, Fabi, lá no Instagram, que foi como que a gente garante tudo isso na BNCC, né? Como que a BNCC traz essa garantia desse trabalho com o corpo, com o movimento na escola. Então, primeira coisa, a partir dos os eixos norteadores, que são as interações e brincadeiras, os direitos de aprendizagem da criança participar, se expressar, se conhecer, conviver, né, e etc. E os campos de experiência. Então, está mais do que garantido esse trabalho. Então, eu não posso pegar lá um campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimento, e achar que ele vai ser trabalhado por ele. Né? Tá tudo relacionado. Eu não tenho como numa brincadeira, né, separar ali a linguagem oral, não, essa aqui agora é só linguagem corporal, não, essa aqui é só linguagem oral, essa aqui é só... Claro que pode prevalecer uma ou outra, mas todas estão ali integradas. E aí, o que vai diferenciar no seu trabalho é você conhecer, você entender, né, isso, e o modo como você vai mediar.
né? Isso então, aí, verdade. não é uma brincadeira que vai ser o diferencial para aquele trabalho. A brincadeira pode ser a mesma. Eu posso fazer a brincadeira A e você também. Só que o modo como a gente enxerga a criança, o modo como a gente enxerga a escola, a educação, como a gente vê esse corpo, que vai influenciar, né, Isso aí. nessa atividade, nessa brincadeira com a criança. Modifica todas as nossas ações, né? Porque a nossa concepção, a concepção que a gente tem sobre educação infantil, sobre a criança principalmente, é ela exatamente que vai mover as nossas ações com as crianças, né? Então, o professor precisa de fato entender. E aí, quando você trouxe a BNCC, que foi algo levantado por alguma pergunta, eu preciso fortalecer, até que aí me lembrei de uma outra pergunta que colocaram lá também, sobre a questão das famílias, né? Mas e aí? Como que a gente explica isso para as famílias, que esse espaço do corpo e tal? Então, assim, eu queria dizer para vocês que antes até da BNCC, a gente tem uma legislação que é totalmente favorável a essa concepção, que é ela que nos embasa nisso, e é lei, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, isso de 2009, a diretriz que embasou até toda a estruturação da BNCC, ela precisa ser estudada, ela precisa ser entendida por toda a equipe escolar, inclusive pelas famílias, pelos pais. O diálogo com a família é importante, porque a legislação nós já temos. Como a Fernanda falou, os eixos estruturantes, interações e brincadeiras são garantidos nas diretrizes. Então, se é interação e é brincadeira, gente, é corpo. Não tem como não ser corpo. Se a gente coloca a criança atrás de uma mesa o tempo inteiro sentada executando uma tarefa, nós estamos agindo contra a lei, a gente pode dizer assim, né? O tempo inteiro. Porque a gente não garante nem os direitos de aprendizagem, a gente não que é dever nosso para uma formação integral, também garantir uma formação integral está lá na diretriz, na legislação como um dever da educação infantil, né, do compromisso da educação infantil dessa formação integral. Então a gente precisa pensar nesse corpo integral, sim, nesse ser completo, e não existe divisão de áreas de conhecimento, a gente está com esse corpo o tempo inteiro. Mas seja lá qual for a experiência que a criança está vivendo, né? Porque o currículo é experiência, a experiência já diz tudo, experiência é aquilo que nos atravessa, e se nos atravessa, é o corpo que está ali presente. Então, conter esses corpos, né? E educar isso, e controlar esse espaço mais... tanto que a gente tenta controlar isso, a gente está agindo exatamente na contramão do desenvolvimento dessas crianças. Então, a Natália diz, o corpo é um universo privilegiado de toda a vivência. Antes de qualquer espaço, o nosso corpo é onde acontece a experiência. A Esther Santos traz aqui, Estherzinha, como pensar a criança, o corpo, a experiência e os movimentos dentro e fora da escola, pós-pandemia. Isso é bem legal a gente pensar nesse momento aí também da quarentena, nesse retorno. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, mais para frente, tá bom? Porque aí a Fernanda continua aí dando sequência ao pensamento dela. Mas bem legal pensar sobre isso, porque a gente, né, Fernanda, está vivendo um momento em que as crianças, né, da faixa etária da educação infantil estão com suas interações, seus espaços muito reduzidos, né? Então, realmente, esse corpo na quarentena, ele precisa, a gente tem que entender que a experiência em casa pode ser potente, mas é preciso formar essas famílias. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Lá mais no finalzinho do encontro. E aí, a gente falando dessa criança, muito, muito importante, que a gente já começou até a falar um pouquinho sobre, é pensar nessa formação do professor. Né, Fernanda? Como é que a gente traz uma formação continuada, né? Que a gente sabe, que já falou que a formação inicial não garante isso. Como é que a gente faz? Que adulto é esse? Como é que é o corpo desse professor, né? De que forma que a gente tem que viver isso nesse corpo também?
Então, Fabi, primeira coisa na formação continuada, a gente precisa trabalhar diretamente o corpo do professor para que ele traga essas propostas para as crianças. Porque se eu não vivencio, se eu não conheço essa experiência, se eu não sinto no meu corpo, eu não tenho como trazer aquilo para as crianças, né? Então, é a primeira forma, é resgatar nesse adulto, né, o gosto pelo brincar, pelo movimento, para que ele entenda, né, vivenciando a importância de tudo isso. Porque a gente, conforme a gente vai crescendo, né, e aí a gente vai passando por todos esses processos de contenção, né, desse corpo, a gente vai esquecendo desse lado lúdico, né, desse lado dessa importância e desse movimento, né, e aí o adulto, com todas as suas responsabilidades, né, com todas a sua história de vida e tudo mais, ele vai se afastando disso. E aí o movimento incomoda, o movimento cansa, né, e a rotina é pesada, é cansativa. Então, isso tudo vai me afastando dessa ludicidade, desse ser brincante, né? Desse professor que brinca junto com as crianças, que não é somente promover a brincadeira na escola, mas é brincar junto. É estar presente, né, Fernanda? Estar ali de corpo presente, literalmente. Isso aí, estar com o seu corpo disponível, porque as crianças nos abraçam, as crianças nos tocam, né? Então, a gente precisa estar com o nosso corpo disponível para essa brincadeira, para essa aprendizagem, né? E a gente só consegue fazer isso tudo, a gente só consegue perceber a importância disso quando a gente vivencia, né? Então, na formação continuada, um dos principais focos que a gente tem é essa formação do professor em relação ao próprio corpo, que as vivências que ele sinta, que ele perceba essas experiências para que eles, né, possam promovê-las também com as crianças, né? Outra situação é refletir sobre essa questão, algumas falas que a gente ouve, por exemplo, mas aí lá na escola vão achar que eu não tenho domínio de turma, né? Então, a questão desse é muito clássico, né? ainda é muito forte. O que é bagunça? Né? Então, uma vez eu e Vanessa, a gente fez uma formação e aí a gente conversou muito isso com as professoras. O que é bagunça? Né? A bagunça ela pode ser organizada, não é porque elas estão no ambiente brincando e tem até uma gritaria e tem uma agitação que é uma bagunça, né? Então elas estão brincando, elas estão se movimentando e é pelo corpo, é pelo movimento que elas aprendem, que elas se relacionam, com os objetos, com os outros, né? Que elas conhecem seu corpo, seus limites, suas potencialidades, que elas elaboram seu pensamento, né? Então assim, o corpo ele não é algo que é extra, ele é um corpo por inteiro e a aprendizagem ela está toda conectada, né? E o professor, ele muitas vezes também, a gente vê, por exemplo, assim, eu vejo muito isso na escola, e aquela turma ali é a cara da professora, né? Por quê? Às vezes é uma professora mais rígida, né? Então a turma é toda... Né? Educa esses corpos aí, né? A gente acaba falando, né? Aí, às vezes, é uma professora que, tipo, participa mais, é brincante. Aquela turma ali é agitada, porque ela não tem controle de turma, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que tipo de controle é isso? Eles são crianças, eles são sujeitos, eles têm direito... Aí a gente diz, graças a Deus, aquela professora não quis controlar aquela turma. Meu Deus. Então, eu, como Estão vivos. Eu passei por isso na escola, né? Então, você pode fazer menos barulho, você pode não trazer as crianças muito suadas, né? Eu imagino, Fernanda, já passei muito por isso também. Né? Então, você tem que conversar com a família e explicar, e às vezes é o maior problema porque a criança caiu e ralou um joelho, né? Então, tem toda uma questão, um questionamento, né, sobre esse trabalho. Então, a gente precisa estar com ele, gente, na ponta da língua. Então, estudar o desenvolvimento infantil, né? Estudar as características da infância, saber o que eu preciso trazer para cada faixa etária, o que uma criança de 2 anos é capaz de fazer, qual é a fase de desenvolvimento que essa criança está, mas não pensando em caixinhas. Esses estudos vêm para nos nortear, para a gente ter uma noção do ponto de partida, né, como que a gente pode começar o trabalho, mas a gente tem que entender que cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, cada criança tem sua história, né, sua história de vida, tem ali, por exemplo, suas família... experiências também, né, de acordo com as experiências que ele vive, né?
famílias que, às vezes, né, tem pouco espaço, ou, por exemplo, muito adultos, e as crianças não convivem com outras crianças, né, ou tem, já ao contrário também, tem crianças que têm mais crianças em casa, e que aí são muito despojados em relação, né, aos movimentos, tem muitas potencialidades ali. O que eu vou trazer a mais para essa criança? Essa criança já pula, já faz isso, já faz aquilo, o que eu vou trazer a mais? Então, observar, e principalmente observar esses processos, né? Então, quando aquela criança... Quando aquela criança participa das brincadeiras, ela gosta de brincadeira mais agitada, ela gosta de mais lenta, ela gosta de brincadeiras mais coletivas, ela prefere as individuais. Então, o que eu vou observar dessa criança para eu potencializar, né? Então, escutar esse corpo, né, Fernanda? Ouvir o que a criança tem a dizer pelo corpo, né? E perceber que quando elas extrapolam determinados movimentos, é porque aquele movimento que é o natural, ela já deu conta, que ela precisa de algo a mais. Então, quando ela desce de cabeça para baixo no parquinho, é porque ela já deu conta de subir daquele escorrega pela escada e descer como todo mundo desce, ela precisa de algo a mais. E se ela não tem ali o que ofereça, ela vai criar, né? Ela está testando o corpo dela. E aí, enquanto adulto, o que a gente faz? A gente tem a insegurança, a gente tem o medo da família, o receio daquela criança se machucar. É óbvio que a gente tem que ter zelo, tem que ter cuidado, mas a gente não pode ensinar com que ele faça isso com segurança, né? Ou então, se descer assim, a tia tem que estar por perto, né? Então, orientar a criança para aquele movimento. Olha, sobre isso, eu tenho uma coisa assim, muito marcante na minha trajetória para falar sobre isso, foi quando eu escutei de uma professora visitando uma escola mesmo, até foi em outro estado, lá em São Paulo, e a professora disse isso de uma forma muito simples e assim, foi muito esclarecedor pensar nisso, né? Se você tem uma escola, um espaço externo, crianças brincando, e tem um professor, um profissional, um auxiliar, quem for, um adulto, que precisa ficar o tempo inteiro dizendo para a criança, não sobe aí, cuidado, vem para cá, é porque esse espaço não está organizado, pensado e preparado para essas crianças. Então, quando você fala aí de conhecer a criança, quem é essa criança de 2 anos, de 3 e de 4, né, sem colocar isso tudo dentro de pacotinhos, porque essas crianças são seres sociais e tudo do desenvolvimento delas depende das experiências que elas vivem. Pensar que essa criança, e até porque hoje em dia as referências que a gente tem de criança, elas são são inúmeras, né? São muitas infâncias diferentes. A gente tem esse entendimento já. Mas aí, se a gente estuda, entende esses processos desse corpo dessas crianças de cada faixa etária, a gente consegue entender suas necessidades e aí a gente pode preparar os espaços. Por exemplo, se a gente pensa em bebês, crianças bem pequenas, e a gente tem um espaço que eles convivem na escola, na sala, com muitos móveis, com muitas estantes, a gente vai estar o tempo inteiro tendo que ter muitos adultos para vigiar essa criança o tempo inteiro. Aí começa exatamente esse movimento de muito controle. Mas por quê? Esse espaço não foi pensado, ele foi pensado na dimensão do adulto, né, não da criança. Então, assim, sobre a formação, existe um material, de fato, muito denso, um conteúdo muito denso no que se refere a essa abordagem do desenvolvimento infantil, porque hoje, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a gente precisa estudar esse desenvolvimento pela ótica da filosofia, da sociologia da infância, né, pela história mesmo. Então, assim, são muitas dimensões. Antigamente, a gente estudava só pela psicologia, né, do desenvolvimento. Ou então, focando também na psicomotricidade, né? Então, eu vejo que isso também é outro assunto importante, né? Na educação infantil, né? Educação infantil, psicomotricidade, né? Então, a gente precisa entender que esses conhecimentos são importantes para ampliar o nosso olhar, para a gente entender do desenvolvimento da criança, mas que não existe apenas essa metodologia de trabalho, né? E aí, quando a gente pensa na cultura, nas diferentes infâncias, nesses conhecimentos que as crianças trazem de casa, a gente vai vendo que, às vezes, essa metodologia não é a ideal, né? Até para fazer as nossas escolhas metodológicas, a gente precisa conhecer essas infâncias, né? Essas crianças. Até quando a gente fala conhecer também esse lugar onde essa escola de que comunidade essas crianças são, sua cultura, sua história, a gente conhecer, né?
entender, estudar a história daquele lugar te faz pensar melhor nas experiências para aquele grupo, né? Isso aí. E aí, juntando agora, respondendo a pergunta lá da Esther, né? Esther, não é algo fácil, porque uma pandemia é algo que a gente nunca viveu, né? A gente não tem aí relatos sobre isso, né? Mas a gente precisa pensar, né? Que pós-pandemia, né? Como que essas crianças virão para a escola? Como que estarão esses corpos, né? Será que eles tiveram essa possibilidade de se movimentar? Quais foram as possibilidades que essas crianças tiveram dentro de casa de ampliar os seus repertórios, o conhecimento sobre esse corpo? Como que vai estar a questão afetiva das crianças? Principalmente, né? Porque as crianças pequenas, elas ainda em relação à linguagem verbal, né? Elas ainda não chegam para a gente e falam assim, porque eu tô triste, porque eu tô sentindo isso, aquilo, outro. Muitas vezes ela ainda vai expressar isso através do corpo, né? Então, essa linguagem corporal, o professor tem que estar muito atento em relação a isso, né? Isso tanto antes quanto depois, né? Para a gente poder entender melhor sobre isso, né? Eu falo muito isso sobre essa questão dessa linguagem corporal, dessa expressividade com as crianças, com os professores de educação física, quando a gente faz algumas brincadeiras, principalmente em relação com a competição, né? Porque eu vejo assim, às vezes, o professor fala assim, mas tem que aprender a perder. Mas espera aí, qual é a característica do desenvolvimento daquela infância? Ela está preparada para isso? A gente precisa ensiná-las a lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Então, é natural que ela fique com raiva e não saiba lidar com isso. Nós já somos adultos. Então, o que a gente faz? Eu não vou xingar a minha chefe, eu não vou bater, eu não vou jogar nada para o alto. Eu vou ficar com raiva, eu vou aprender a guardar isso, depois eu vou chorar, depois eu vou reclamar, vou fazer alguma coisa. Mas a gente não vai passar do limite. A criança não. Ela ainda não tem essa condição. Ela precisa viver essas emoções aí no corpo dela, né? Para ver. A gente vai ajudá-las, né? Nem ensiná-las, mas ajudá-las a lidar com esse sentimento. Então, é legal jogar as coisas para o alto ou bater no colega porque perdeu, né? Não é melhor a gente ir lá, ficou chateado, tudo bem, faz parte, beleza. Agora vamos lá, vamos tentar de novo. Né? Então, assim, são situações, né, que as crianças se expressam para a autorregulação, né? Isso, e que é visto como negativo, como a criança, ela não sabe perder, ela não sabe não sei o quê. Não, ela ainda não sabe, a gente precisa ajudar ela nesse processo, né? Igual choro, né? Para de chorar, tá chorando à toa. Mas se ela tá chorando é porque ela tá sentindo, então ela precisa colocar isso para fora. Menino não chora, né? Então, essas situações que também passam pelo corpo, né, e as emoções, a gente também precisa ajudar as crianças nesse processo, a entender esses sentimentos, a lidar com esses sentimentos e o que a gente vai fazer com eles, né? Como canalizar esses sentimentos, como que eu vou, né, trazer isso de uma outra forma, porque isso vai esbarrar onde? Nas relações. Né? Ou seja, pós-pandemia, a gente vai certamente lidar com muitos conflitos afetivos e emocionais, porque acho que de tudo que a gente até trouxe sobre essa infância, acho que a gente está falando aqui para um público, na grande maioria, educadores, né? Mas que também são provavelmente muitos pais e mães também. E entender que essa imagem de criança que a gente fala, né, essa visão de infância, isso está dentro de casa, principalmente para as pessoas que não estudam a infância como nós, né? Muitos pais não são obrigados a saber, eles carregam no corpo deles essa visão de criança e de controle também, de educação, que é a educação do controle. Então, provavelmente, essas crianças estão muito mais limitadas pela questão do espaço e também pela visão de infância, né, pela concepção de criança que se tem em casa. Então, assim, o nosso papel enquanto educador nesse momento, das escolas, das redes públicas, de maneira geral, redes privadas, é orientar essas famílias, sabe? Onde está o corpo da criança em casa? O Francisco traz essa pergunta, e é exatamente isso, assim, provavelmente está na frente de uma tela, hoje em dia, nesse momento, muito mais tempo diante de uma tela, muito mais tempo, porque a tela interte mesmo, que fica muito mais silencioso, né? E a gente todo hoje fora de uma rotina, né? Sem uma rotina de sono, de alimentação.
a escola garante minimamente um cotidiano mais estruturado, né? E a gente tem hoje, não que seja culpa dessas famílias, mas que a nossa vida deu um nó, né? Então, assim, se existe algo que a gente precisa pensar no pós-pandemia, é acolher. O mais que a gente vai poder fazer e vai precisar fazer no pós-pandemia é acolher todas essas angústias, acolher as famílias, acolher a diversidade desses conflitos afetivos. Acho que escutar muito as crianças, escutar esses corpos, o que eles têm a dizer, né? E aos poucos, assim, a gente vai precisar sim de uma etapa de adaptação, não só a adaptação do retorno, da volta, de sair de casa, mas isso também, né? É importante dizer, se acontecer esse ano, se acontecer num outro ano, é muito tempo fora num contexto de vida totalmente diferente do que se viveu até hoje. E dentro de um espaço muito reduzido, que muitas vezes garante muito pouco daquilo que a criança tem necessidade, que a escola é um espaço preparado, então é importante dizer isso para as famílias e para os educadores que estão aqui presentes. Não adianta transferir essa educação da escola para casa, porque isso não vai acontecer. Do mesmo jeito, a gente pode minimizar os danos, a gente pode orientar as famílias, garantir que essa experiência em casa seja o mais potente possível. Esse é o nosso papel. E pós-pandemia, acolher e escutar as crianças é o que eu penso, né, que a gente precisa, em primeiro, nada de tentar pensar num conteúdo que foi perdido, nada de pensar que eles esqueceram as letras, nada disso é importante nesse momento, gente. O que a gente, nem agora, né, nem durante, a gente precisa criar vínculos, construir pontes, vínculos afetivos. Vamos lá, Ana Cláudia. É Vitória, mas é Ana Cláudia, que eu sei, hein? Fernanda, você indicaria alguns autores que seriam interessantes para os professores de educação infantil conhecerem, que tratam sobre esse lugar do corpo na escola? Então, eu tenho lido alguns artigos, né? Tem Coragem do Brincar, tem Sentado Quieto, Lugar do Corpo na Escola, que é muito bom. Tem da Débora Sayão também, que fala Cabeças e Corpos, onde separaram tudo isso, né, na escola, né? Então, tem alguns artigos aí na internet bem bacanas, né, que tratam sobre esse assunto, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente deixa na descrição da live, nos comentários, a gente depois deixa alguns títulos interessantes, de repente os links de alguns artigos. Esse da Coragem do Brincar é do Lorenzetto, é muito interessante esse artigo mesmo. Sentado e Quieto traz uma visão histórica muito interessante também. Tem o próprio Duarte Júnior, né, que a tese do Duarte Júnior traz muito conceito sobre esse saber sensível. É muito importante também estudar sobre isso. Então, gente, assim, pensando em formação, a gente tem bastante recurso para isso e é muito necessário estudar e, como a Fernanda trouxe, né, viver essa experiência no corpo. Então, em se tratando de corpo, busque informações que tragam essa perspectiva da experiência e não somente do estudo, sabe? Não somente dos conceitos. A gente precisa ler, a gente precisa estudar muito, mas de acordo com a nossa história de formação, é preciso muito que a gente viva uma experiência de formação que seja também sensorial, que seja experiência mesmo, que seja assim, né, como a gente acredita. Eu sei que a Fernanda também trabalha com essa linha de formação. Aqui na Baetê a gente também traz essa perspectiva de, né, lógico que agora a gente está impossibilitado de viver essas experiências presenciais, mas numa lógica de vida normal, a gente busque essas experiências. E as escolas precisam promover essas experiências de formação para os professores, porque senão a gente não vai reconhecer no nosso corpo a importância desse movimento, a importância desse brincar. Existe um conceito também, Fernanda. Aliás, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a questão da psicomotricidade, porque eu sei que existe um contexto e uma força muito grande sobre esse conceito da psicomotricidade na educação infantil, especialmente com relação aos professores de educação física. E isso foi uma pergunta que jogaram lá para a gente também hoje no Instagram. Traz para a gente um pouquinho sobre esse conceito da psicomotricidade, da corporeidade, da corporalidade.
Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência, né, que estuda o homem e suas relações, né, com o meio, com o objeto, e ela traz algumas estruturas psicomotoras de desenvolvimento, tem toda uma ligação, né? Ele tenta realmente, a psicomotricidade, ela tenta fazer essa relação entre corpo e mente, né? De que o movimento, ele não está dissociado do nosso cérebro, do nosso corpo. Então, tem estudos de Luria que fala sobre as unidades funcionais, em que cada área do cérebro, né? Qual é a correspondente com determinadas ações, com determinadas habilidades. Então, tônus muscular é a primeira unidade, está relacionada à primeira unidade funcional de Luria, então a gente precisa ter um tônus aí, né, organizado, um tônus trabalhado, para quê? Para postura, vigilância, alerta, né? Então, quando a gente está lá na escola, a gente está lá assim, vendo uma palestra, provavelmente a gente está viajando, a gente não está vendo nada, porque a gente está numa função tônica aqui, mais relaxada, mais, né? Então, quando eu estou com o meu tônus aqui de alerta, eu estou, né, prestando bem atenção, e aí vem, né, equilíbrio, lateralidade, né, coordenação motora, esquema, imagem corporal. Então, são estruturas, né, psicomotoras que são muito importantes a gente conhecer, porém, foi dado um enfoque muito grande pelas escolas em relação à lateralidade, porque tem toda uma relação com a escrita, né? E aí esse trabalho acabou sendo muito instrumentalizado, muito sistematizado, de uma forma que não há brincadeira, né? A brincadeira acaba sendo uma brincadeira mecânica, uma reprodução de movimento para que seja alcançado determinada habilidade, né? Acaba sendo preparatório. E aí foge de toda uma concepção de infância, de educação infantil, né, que a gente tem, né, que a legislação garante, né? Então, assim, os conhecimentos eu não desvalorizo, no entanto, a minha formação, gente, é em psicomotricidade. Sim, eu não desvalorizo os conhecimentos que a psicomotricidade traz, são muito importantes. Acrescentou bastante no seu olhar para a infância, né? Com certeza. Principalmente com crianças especiais, né, que a gente faz um trabalho aí de reeducação psicomotora, né, é bem importante esse trabalho, porém, quando a gente pensa no trabalho na escola, ele precisa ser ampliado, ele precisa estar para além, né, porque senão a gente fica focando, né, em determinadas habilidades, em determinadas estruturas psicomotoras para serem desenvolvidas como preparatórios para a alfabetização. Né? Porque excelente pensar nisso, gente. É extremamente importante. O que a psicomotricidade nos traz, né? Que até os 6 anos, 7 anos mais ou menos de idade, esse sistema psicomotor da criança, ele está, em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso, né? Ele está maturado, ele está não desenvolvido, mas ele está com todas as suas capacidades para ampliação, né? Para aprendizagem em si. E aí, é por isso que a criança, ela começa a se alfabetizar a partir dos 6, 7 anos de idade, né? Então, tem toda uma relação, os estudos que trazem são muito bacanas, porém, foi o que eu falei, quando a gente traz como metodologia para dentro da escola, ela vai chocar com a legislação, ela vai chocar com a concepção que os documentos atuais, né, falam sobre infância. Ou seja, na verdade, tudo depende da nossa concepção de criança, mais uma vez, né? Então, assim, que vai diretamente na forma como a gente olha para a criança e vê isso. Então, assim, uma coisa é você ter um estudo que garante um conhecimento sobre esse assunto, mas você precisa entender esse conhecimento nessa lógica, para essa concepção, para essa criança. Então, assim, a gente vê a psicomotricidade com essas questões tão profundas e densas com relação ao desenvolvimento, mas aplicado na escola de uma forma sempre preparatória, com intenção de... então, a gente sabe aquela coisa que faz aquela atividade ou aquela brincadeira para desenvolver coordenação visomotora, muitas vezes, na maioria das vezes, pensando nessa construção do corpo para a escrita, como se a escola só servisse para isso, né? Aquela supremacia mesmo da linguagem verbal, que até na brincadeira e até no corpo, né, nessa forma brincante necessária para a criança, a gente vê essa preparação. Algumas questões muito legais, essa questão de olhar para a preparação
para a fase série posterior, muitas vezes traz um certo esquecimento de olhar para o hoje. Cara, isso é muito importante, porque a gente está sempre pensando no futuro. E a infância passa, a criança não vive aquela infância plena da forma que ela deveria viver e ela não vai viver mais, porque ela só vai ter aquela infância, aquele momento presente, né? É agora, é aqui, é agora que a gente tem que fazer. Não é preparar para o depois, né? A gente joga uma responsabilidade gigantesca, né, nas mãos das crianças e esquece de estar agora com eles, vivendo esse presente. O professor também está presente. E assim, a gente já está chegando aí para 1 hora de live, a gente está um pouquinho mais relaxado, porque estamos no Facebook, no Instagram, a gente já estaria sendo cortado. Mas é importante, Fernanda, falar do espaço da escola, né? Porque a gente tem que, para que tudo isso aconteça, a escola precisa ser pensada para favorecer esse curso, para favorecer essas relações. E aí, quando a gente pensa em escola, Fabi, a gente precisa pensar em todo um universo, né? De todo um sistema educacional, né? Porque a gente até já conversou sobre isso, às vezes a gente acaba jogando na conta da escola ou joga na conta do professor, mas aí, né, a escola está tentando se organizar, e aí o que eu faço com esses bens aqui? Tem que deixar entulhado num canto, porque senão a secretaria não vai mandar outro, ou então os materiais que chegam, se não tiver uma equipe bem formada, uma equipe, né, que tenha conhecimento sobre aqueles materiais, vão vir materiais que não são adequados, né, para o trabalho com a educação infantil. Então, tem todo um sistema educacional aí por trás disso, né? Então, desde lá do governo federal, né, do governo estadual, governo, né, do municipal. As verbas, né? As verbas precisam acreditar nessa legislação, fazer valer, né? Isso aí, tudo mais. E aí, na escola, a gente precisa pensar nesses espaços, né? Então, dentro da minha sala de aula, como que eu organizo esses espaços para essa movimentação? Se eu tenho 800 cadeiras e mesas, né? Se a gente está falando o tempo todo aqui que é importante que a criança se movimente, que a criança, né, tenha liberdade para se movimentar, para interagir, para se conhecer, e aí se eu prendo as crianças o tempo todo em carteiras, né? Que a gente não tem a liberdade para ouvir uma história e deitar no chão. Então, geralmente, às vezes, a gente escuta assim, senta direito, tá na praia, não. Né? Gente, é tão gostoso ouvir uma história deitado, né, numa almofada lá, não é porque ele às vezes não está olhando para você ou para a história que ele não está ouvindo. Pelo contrário, né? Das diferentes formas de aprendizagem. Então, para ele, o visual não é tão importante assim, ouvir a forma como que a professora fala, a entoação. Para ele é muito mais, às vezes, importante do que estar, né, vendo o livro de história ali. Né? Então, os materiais, então, quando a gente traz para a educação infantil, e aí, quando a gente pensa também nesse corpo do professor, que esse corpo vem com as marcas, com as vivências, com a sua história, e aí o que a gente vai proporcionar enquanto professor para as crianças? Tem os brinquedos que a gente traz para a sala de aula, né? Então, os brinquedos que são para os meninos, os brinquedos que são para as meninas. Então, isso já vem de uma construção... Que eles fiquem o máximo de tempo possível quietinhos, interditos. Né? Ou o brinquedo que é utilizado como forma de passar aquele tempo. Tem pouquinho tempo, falta só 10 minutos para tocar o sinal, então dá aquele brinquedo. Então, aquele brinquedo acaba, em vez de ser um brinquedo em potencial, ele vira um brinquedo que a criança mesmo já sabe. É isso, né? Porque toda vez que sobra um tempinho ou que é para passar um tempo, é aquele brinquedo, né? O próprio momento, os momentos da escola, quais momentos a escola garante em relação aos seus tempos para esse trabalho com o corpo, para esse movimento. Então, se eu tenho diferentes espaços na escola, então, se eu posso utilizar o pátio para contar história, para fazer brincadeira, para fazer uma aula ao ar livre, né? Se eu posso utilizar um refeitório para fazer uma experiência, para fazer uma culinária, né? Então, utilizar diversos espaços que a escola oferece. Eu sei que tem escolas que não oferecem, gente, né? A gente vive diferente realidade, mas vamos, né, pensar de cada um dentro da sua realidade o que pode ser possível, né? A gente não pode nos imobilizar pelo aquilo que a gente não tem, o que a gente fica querendo que futuramente a gente tenha. Não, o que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Então, eu consigo deixar no corredor 2 mesas, tirar essas 2 mesas, depois eu boto no lugar, é o que eu posso fazer? Beleza, né? E aí,
Em relação também a esse momento das crianças que existe, né, os momentos de pátio livre, o que eu ofereço nesses momentos de pátio livre? Esses momentos também precisam ser momentos, né, pensados, planejados. Então, lembra que eu falei da questão do escorrega, que elas crianças, elas dominam determinados movimentos e elas sentem a necessidade de explorar, de ampliar o repertório, então ela vai fazer aquilo de uma outra forma. Então, o que eu posso trazer? Eu posso trazer uma caixa com alguns materiais e outros brinquedos que elas possam explorar, eu posso colocar materiais não estruturados, eu posso trazer tecidos, eu posso propor umas brincadeiras, eu ensino as brincadeiras para eles e depois, né, incentivo aí a autonomia para que eles mesmos se organizem e façam as brincadeiras, né? Então, para mim, na minha aula de educação física, eu sempre faço algum momento com eles que eles, né, agora você que está no comando, como é que faz aí? Explica para os amigos a brincadeira. Então, assim, gente, é tão bacana, é tão legal, né, sair um pouco desse, de querer dirigir. O centro, né, o centro é a criança, né, não é o professor, né? Né, olhar para as crianças, porque às vezes você fala assim, o que você vai colocar no relatório? Porque não observou, porque não teve esse tempo, né? Claro que depende, né, de vários fatores, né? Mas de hábito também, né, do registro, mas pensar nisso, no que eu estou observando, qual é a qualidade daquilo ali, né? Então, se eu trouxe determinados materiais, então como que ele brinca, se ele age com criatividade sobre aquele material, como que ele seleciona, quem que ele escolhe para brincar, né? Então, outras possibilidades, né? Pensar aí em todos esses processos. E aí, em relação aos professores de educação física, que foi algo também, né, Fabi, que a gente quis trazer hoje para vocês, né, que a gente pensa assim, o pedagogo, né, também gostaria que tivesse a educação física na escola, a educação física é muito importante, gente, eu também acho, eu sou professora de educação física, né, e eu acredito muito no trabalho. Por isso, né, até bastante... né, mas a gente precisa entender, quanto professor de educação física, né, que a gente precisa fazer parte de todo esse grupo, né, fazer parte desse todo esse contexto da escola, né, então, dar lá o seu tempo de aula e ir embora, somente isso não é suficiente, né, então a gente precisa estudar sobre a infância, a gente precisa se apropriar sobre esses conhecimentos e o momento, gente, de troca, foi o momento que eu mais aprendi na escola, quando eu pude contribuir na formação das professoras e as professoras contribuíram na minha formação, porque foram momentos de troca, não foi um momento só que a Fernanda trouxe para as professoras, mas as professoras também, a escola, de uma forma geral, também trouxeram muitos conhecimentos para mim. Né? No início, como eu focava ainda na psicomotricidade, eu ficava assim, como que você trabalha isso na sala de aula? Para eu poder fazer, para poder estimular isso aqui fora e tal. Então, eu tentava fazer essa relação. Depois, quando eu fui estudando, fui, né, mudando a minha metodologia, né, de trabalho e tal, aí eu continuo com a parceria com as professoras, né, a gente fala, a gente comenta, faço a formação continuada com elas, né, também, só com outro enfoque, né, não de preparação, não de auxiliar, né, porque a educação física tem que sair desse papel, gente, a gente não é auxiliar de nada, a gente tem o fim de si mesmo, a gente tem a nossa especificidade, a nossa importância, né, só que a gente precisa se legitimar, né? A gente precisa fazer esse papel dentro da escola. Entender que é parte de um todo, né? Que você está ali como parte desse, tanto no desenvolvimento da criança, como no cotidiano da escola, você é parte disso, né? Isso. E aí, assumir esse papel também de formador, porque isso faz você crescer muito, faz você ter propriedade para falar e conversar com esses pais, ter segurança, porque primeiro você fala para o seu corpo docente ali, que são, né, que são os professores que estão no dia a dia com você estabelece essa relação de confiança, depois você vai falando, né, exige a sua participação na reunião de pais, né, eu entendo também, por exemplo, eu, quanto professora, às vezes eu não consigo participar, tá, porque cai em dia que eu não estou, eu trabalho em outro município, eu moro no Rio, trabalho em Macaé, trabalho em Itaboraí. Então, é tudo parte de um sistema mesmo que é um pouco complicado. Mas a gente também,
né, com esses movimentos, com esse olhar, só da gente já ter esse olhar, né, tentar fazer alguma mudança, né, já é um primeiro passo. Eu acho, Fernanda, que é importante que os professores de educação infantil, de educação física, que atuam na educação infantil, reconheçam a potência desse papel deles na escola de educação infantil, né? Então, que ele não é mais pelo contrário, a educação infantil é o lugar do corpo. Então, ter um profissional da educação física na educação infantil é um grande privilégio. E aí, é desmerecer essa função, não, de fato, não acreditar nessa potência e não aproveitar isso, né? Então, assim, ter esse profissional que vai trazer formação para os professores todos, que vai pensar nesse corpo dentro da escola, que vai ser o elemento que vai disparar até temáticas para as famílias. Então, isso só tem a ganhar. Se essa pessoa se coloca fora desse processo, ela não se legitima, como você falou, e desmerece esse lugar do corpo. Então, se o profissional da educação física é o profissional do corpo, nós do Abaetê reconhecemos o trabalho da professora Fernanda na prática e por isso desejamos muito que ela estivesse aqui compartilhando sua experiência. É isso, gente. A gente sabe que a Fernanda tem muito o que dizer para nós, porque ela vive nesse corpo também todos esses processos, né? É importante que a gente lembre que eu sei que a gente tem aqui muitos gestores, muitos professores presentes aqui, então é importante pensar que vocês entendam, se acreditam, né, que isso... Bem, a gente precisa acreditar, mas a gente precisa entender que isso é lei, né? É preciso que a criança seja o centro desse espaço, que esse espaço precisa ser pensado para a criança e não para o adulto, que o adulto, ele não é o centro dessa... A centralidade precisa ser a criança em qualquer planejamento. Então, pensar em espaços e tempos que privilegiem o corpo é pensar, assim, teve uma vez que eu escutei numa palestra... falando sobre uma professora falando que conhece-se uma boa gestora pela nota fiscal. E aí, quando você trouxe isso, assim, as escolhas que a gente faz, que o gestor faz para comprar materiais, para o que investir, eu diria que hoje em dia a gente pensa que o menos é mais, né? Então, o que menos se compra, o que mais a gente pode reaproveitar, o quanto mais livre for esses espaços, e a gente precisa de espaços, gente, recheados de afetos, né, de relações, e não só de materiais. Os materiais, eles precisam ser muito pensados, mas com materiais reaproveitados, que têm conceitos sustentáveis. É preciso que aguçem essa criatividade. A Fernanda deu vários exemplos aí. Então, pensar nesse espaço é respeitar a criança, é respeitar o corpo da criança, é conhecer a infância. O primeiro material a gente já tem, é o corpo. É o corpo. Então, se a gente precisa explorar esse corpo. Que o corpo é o primeiro brinquedo da criança, né? É o primeiro brinquedo da criança, então é esse corpo, né? Então, às vezes eu ouço de alguns professores de educação física, mas eu não tenho material. Gente, o essencial você tem, é o corpo. Tem tanta brincadeira, tem tanta atividade que você pode fazer, que você só vai utilizar o corpo. A gente precisa só parar e pensar, né? Estruturar melhor esse planejamento, estudar mais sobre essas crianças, sobre esse desenvolvimento, né? Porque falta, às vezes, um pouquinho disso. Porque o que acontece? Não dá para a gente ter receita de atividade. Tem várias atividades que você pode ver aí no YouTube, no Facebook. O problema não é esse. O problema é a aplicabilidade delas, é o modo, é o que essa atividade vai contribuir. Né? Porque às vezes as professoras falam isso para mim. Fernanda, eu vejo várias atividades, mas eu não sei para que serve, né? Então, nas formações, a gente trabalha e reflete muito sobre isso, né? Sobre o porquê daquelas atividades, quais atividades que elas escolheram, né? Então, esse trabalho é muito bacana. Então, e aí, antes de qualquer coisa, tem algo que é muito importante para a gente deixar. A gente vai começar a encerrar aqui o nosso bate-papo com tanta coisa legal para a gente falar, mas a gente volta aí com a Fernanda em outros momentos aqui, que a gente tem muito que conversar ainda sobre esse assunto que nunca se esgota, mas é importante a gente falar que dentro de currículo, que o corpo é o currículo, né? E que dentro disso existe uma relação extremamente importante que não está escrita em lugar
lugar nenhum, que tem muito a ver com tudo que a Fernanda falou, que é esse currículo oculto, né? A forma como eu me direciono a cada criança, a forma como eu troco o meu olhar de afeto, como eu acolho, isso é a parte mais importante do currículo que às vezes não está visto. Então, dizer algumas coisas que a gente diz para as crianças que estão muito na nossa marca corporal, nas nossas memórias, a gente deixam marcas que a gente acaba transformando essa criança em crianças inseguras e, mais uma vez, reproduzindo modelos de formação que nós tivemos. Então, é muito importante que a gente pense sobre tudo isso. Eu queria agradecer demais a todo mundo que esteve aqui presente, uma galera hoje, chegamos a 74 pessoas aí, do começo ao fim aí com a gente. Foi muito bom, Fernanda, realmente mais do que maravilhoso estar com vocês aqui, estar com você aqui, com a galera toda que está aqui presente. Muitos comentários muito legais, assim, eu consegui ler alguns e outros que a gente foi colocando aqui, mas queria agradecer muito a contribuição de todo mundo. O Abaetê, Dani disse aí uma coisa bem legal também. É o Abaetê, a vivência corporal é fundamental. A gente está aqui muito aberto, muito disponível a ouvir vocês também. Então, coloquem aí sugestões sobre outros temas. A gente já tem uma programação do mês de agosto muito legal, que eu vou ler aqui para vocês. Olha, na semana que vem, no dia 6 de agosto, a nossa live vai ser com a professora doutora Nazaré Saluto, e vai falar sobre livros e bebês, gente. Olha que delícia. O que nos leva a imaginar bebês e livros. Vai ser muito legal. No dia 13, nós vamos estar, eu e a Carla, falando sobre as múltiplas linguagens, né? Crianças e adultos nessa concepção das múltiplas linguagens. No dia 20 de agosto, a gente vai trazer a professora Grace Duarte para falar sobre sensibilidade, arte e educação antirracista, um tema extremamente necessário para a gente parar e refletir sobre isso. E para encerrar o mês de agosto, a gente vai ter uma roda de conversa sobre o currículo na educação infantil. Vamos falar desse momento também da pandemia, da pós-pandemia, mas principalmente vamos trazer essa trajetória dessa construção de currículo, desde as diretrizes até a BNCC. A gente vai convidar uma galera muito boa também, uma roda de conversa. Então, aí, programação do mês de agosto, acompanha, segue lá o Instagram do Abaetê, segue aqui no Facebook, vai lá no YouTube. Essa live, assim como todas as outras, estão no Facebook, gente. A gente teve um encontro com a professora Adriane Ojeda sobre o corpo. Teve gente aí falando que ia ter formação com os professores sobre esse assunto. A live com a Adriane Ojeda trouxe essa relação do corpo-casa, do corpo do adulto, também bem legal de vocês assistirem. A gente teve uma outra live falando sobre essa questão do volta para casa, da importância de se aceitar, que foi com a psicóloga Juliana Andrade. Tem muita coisa legal, e essa aqui, onde está o Corpo na Escola, com a nossa querida Fernanda, vai estar lá disponível também, além de ficar aqui no Facebook, né? Fê, despede aí da galera. Gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Eu sempre deixo minha rede social aí disponível, caso vocês precisem de alguma ajuda, alguma orientação, conversar ou compartilhar alguma coisa. Então, tá lá, @FernandaF_Reis, né? Fernanda Reis, tem Facebook, tem Instagram. E eu também estou fazendo parte do grupo aqui, ó, do Chão da Quadra. Segue a gente lá também no Instagram e no Facebook, tá bom? Muita coisa legal do Chão da Quadra, hein? Uns artigos bem interessantes. Isso aí, gente. Olha, beijo grande, tchauzinho. Obrigada mais uma vez a galera que esteve presente. Valeu, Carlinha. Semana que vem estamos aqui de volta. Tchau, beijo. Obrigada, Fê. Tchau, amor.